Você tenta muito emagrecer sem antes resolver os seus bloqueios emocionais e seus traumas? Não tenho uma notícia muito boa para te dar não, tá? Sua vida vai ser bem mais difícil. Quando a gente vive uma situação de perigo ou estresse, o nosso corpo ativa o que é chamado de sistema autônomo simpático. Ele coloca a gente em estado de alerta. Você já deve ter ouvido falar. Sistema de fuga ou luta, certo? O que esse sistema faz? Aumenta a sua pupila, aumenta seu batimento cardíaco e ele trava o seu corpo para uma reação. Ele trava o sangue que vai para o intestino, ele trava todas as outras funções do seu corpo para te deixar em estado de alerta. Quando esse pico de estresse, de tensão chega num ponto muito alto, chega o sistema antagônico, que é o parasimpático, para regular. E aí às vezes você até congela, porque você fica pronto meio que para receber o impacto, algo do tipo. Se o estresse não é resolvido, se a situação não é resolvida, esse pico de tensão, digamos assim, do sistema simpático de reagir, ele fica ativo. Ele pode até não estar alerta o tempo todo, mas ele fica ali de prontidão, porque teve uma situação de risco que não foi resolvida. Quem viveu em ambiente abusivo teve que começar a viver em hipervigilância, vigilância. Família disfuncional, pai e mãe que gritavam muito, briga, escassez dentro de casa, falta de alimento, falta das coisas, mãe ou pai abusivo, mãe ou pai que rejeitou, mãe ou pai que abandonou, todas essas coisas vão te colocar num sistema de alerta. O sistema nervoso simpático libera muito cortisol. O cortisol acumula gordura na barriga e aumenta a quantidade de sangue, de açúcar no sangue. Muito açúcar no sangue vira gordura. Porque a gordura é o quê? É uma reserva de emergência. Então, se você tem bloqueios emocionais não resolvidos, o seu corpo ele vai lutar para impedir que você saia de um estado de emergência, onde você tem que economizar recurso, você tem que economizar energia, ficar com o corpo pronto para isso, em vez do corpo pronto para digestão, relaxar, renovação de célula e por aí vai. Sem falar das questões dos padrões emocionais de não merecimento, baixa autoestima, que isso eu vou falar no vídeo 2, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. Mas ou seja, tem gente que viveu tempo demais nesse estado de vigilância, de alerta, que acabou a sua vida ficando nesse estado. E quando você tem estado de alerta, você apenas foca em uma saída, a saída de sobrevivência. E é por isso que também outras áreas da sua vida ficam girando em círculos, ficam tendo ciclos e ciclos repetitivos. Porque seu corpo aprendeu que aquilo ali é seguro, aí ele te permite você apenas viver aquela realidade. Por isso que sair da realidade é tão difícil. Eu sei que é desconfortável ter que tocar nos pontos do passado, da infância, de trauma que você sofreu, às vezes abusos e por aí vai. Só que, infelizmente, isso trava demais a sua vida. Te impede de viver a vida do jeito que você mereceria já estar vivendo. E você acaba vivendo a vida de acordo com esse estado de alerta, não a vida de acordo com o estado de fluir, de crescer, de vivenciar outras coisas. Me segue aqui e guarda esse vídeo que eu vou falar dessas questões emocionais e padrões de não merecimento, baixa autoestima, em relação à perda de peso e outras áreas da vida, financeira e relacionamentos, que tem muito a ver. Tá? Mas se você quiser saber como identificar e superar esses traumas, eu te ajudo com isso. Me manda uma mensagem aqui que eu te explico como que a gente pode vencer isso para você liberar a sua vida para viver uma vida não mais de vigilância, uma vida de paz e prosperidade. O quanto que seus bloqueios emocionais podem te atrapalhar na sua busca de emagrecimento ou mudança de patamar de vida. Novos relacionamentos, relacionamentos saudáveis, profissional, financeiro. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, a parte 1, onde eu falo mais sobre o sistema nervoso, como que os traumas que você passou e as situações que você passou geram uma resposta do seu corpo de estresse, de luta e fuga, e às vezes seu corpo fica preso nisso. E o seu sistema nervoso vai basicamente não querer que você atinja certas coisas porque isso não foi resolvido. Agora eu vou falar da parte emocional. Em relação a não merecimento, autoimagem, baixa autoestima. Se você passou por um problema de rejeição muito grande, isso não foi resolvido, essa dor ficou dentro de você enquanto não é resolvido. Dor de rejeição e abandono é uma coisa que nosso corpo entende como muito perigoso, muito danoso. Porque para a criança, se ela for rejeitada e abandonada, significa que ela vai morrer, que ela não vai ter proteção, que ela não vai ter suprimento. Então seu subconsciente gera respostas automáticas para isso, e aí gera um padrão de comportamento. Só que esse padrão de comportamento, para te fazer sobreviver e se encaixar na situação que você está, às vezes um ambiente familiar tóxico, às vezes abandono de pai e mãe, ou rejeição, ou coisas piores, ele pode criar, por exemplo, um padrão de escassez.
de não merecimento, de entender que para sobreviver você precisa aceitar pouco, que você não tem valor suficiente para aceitar mais e por aí vai. Isso gera uma baixa autoestima. Esse padrão que você tem, ele vai se repetindo ao longo da sua vida e você vai atraindo e vivenciando situações totalmente de acordo com esse padrão de baixa autoestima, não merecimento, baixo valor, escassez, viver com o mínimo, com pouco. Então pensa comigo, se você tem esse padrão, você ganhou peso e você está tentando emagrecer, se você emagrecer, você talvez vai se cuidar mais, vai se mostrar mais, vai atrair mais pessoas, porque a sua autoestima vai melhorar. Quando a pessoa não está buscando ficar bonita, não está buscando se cuidar, quando ela passa a se cuidar, a autoestima levanta, ela começa a atrair mais pessoas. Só que se você atrair pessoas, você vai atrair também a possibilidade de ser rejeitado, a possibilidade de ser abandonado, a possibilidade de ser traído. Então, se você inicia um processo de se cuidar, vai tentar perder peso, ou você talvez vai querer mudar profissionalmente, tudo isso pode estar gerando no seu subconsciente um alerta do tipo, isso aqui pode me causar aquela dor que eu senti lá atrás, então eu vou boicotar. Aí a sua vida fica repetindo ciclos que você tenta, você começa uma coisa e não termina, você faz muito esforço para alguma coisa e nunca alcança. Você vê pessoas que às vezes têm menos capacidade que você indo mais longe, porque é uma defesa do seu subconsciente. Então você tem que buscar entender se isso acontece na sua vida de forma muito assintosa, se acontece de forma muito forte isso que eu estou te falando, você tem que buscar entender quais são esses padrões que foram criados lá atrás para você resolver isso e liberar a sua vida para frente. Eu faço esse trabalho de fazer você entender quais são esses padrões para liberar, ressignificar, reprogramar a sua mente para frente. Se quiser saber mais sobre, entra no meu site aqui, eu me mando uma mensagem onde você estiver assistindo esse vídeo na minha rede social. Mas entenda que existe uma maneira mais fácil de você alcançar seus objetivos. E por mais que seja desconfortável, às vezes ter que lidar com essas questões do passado, ainda assim é muito mais fácil de ficar lutando contra isso para realizar seus sonhos.